Meus amados e diletos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Diz a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15: Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Cães. A que se refere a Bíblia? Também, se nós lermos no livro do profeta Isaías, no capítulo 56, versículo 11, diz assim: e esses cães são gulosos. Vejam vocês que a Bíblia já começa a dizer que esses cães, gulosos, gananciosos, não se podem fartar. Ou seja, quanto mais tem, mais eles querem ter. Contextualizando isso, esta mensagem, esses versículos, entendemos, por mais recurso hermenêutico que venhamos ter, que ambos os textos se referem não aos cães, os animais, aos cachorrinhos, os animais irracionais, mas numa linguagem figurativa se refere a pastores. É bem verdade. A pastores, e graças a Deus que eu, como pastor evangélico, não me incluo nesse versículo. 3 patentes visíveis, senhoras e senhores, que deve um pastor possuir. Primeiro, o governo, saber governar bem a sua casa, cuidar bem da esposa, com amor e com carinho, zelar pela educação dos filhos, suprir as necessidades materiais, físicas e etc. da família, proteger a família. Também uma outra característica, uma outra patente na vida do pastor, segundo a Bíblia, é ser exemplo. Paulo, escrevendo para um dos seus evangelistas, Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, "Se tu exemplo para os fiéis." E ser exemplo, acima de tudo, é ser honesto, é governar a igreja de Cristo com imparcialidade. Um pastor não pode ser parcial, ele não pode jamais puxar para um grupo, porque grupos toda igreja tem. Você que é pastor, você que está ouvindo esta mensagem, você que é apóstolo, presbítero, bispo, ou até cooperador, diácono, uma missionária, uma pastora, é um cooperador, é um membro do corpo de Cristo, sabe que em toda igreja, na sua igreja, sempre terá a chamada meia dúzia. Sempre terá grupos. É mister que isso aconteça. Agora, você que exerce liderança, saiba que uma das características importantíssimas na vida do líder que governe a igreja de Cristo, em primeiro lugar, é governar bem a sua família. Como pode um pastor que espanca os filhos, que deixa a sua esposa passar dificuldades, que humilha a sua esposa, como pode um pastor desse querer governar a igreja de Deus? Não é o pastor Ronaldo que está dizendo, mas é a palavra do Senhor. Também, ser exemplo é ser justo. Pastor, se você quer exercer bem o ministério que Deus lhe confiou, seja imparcial, seja honesto, mas também seja justo. E uma outra característica, uma outra patente, essa é uma das mais difíceis. Por isso que a Bíblia diz: cães gulosos, gananciosos, que não se podem fartar. Quanto mais tem, mais eles querem ter. Eu me lembro de alguns pastores usando o púlpito e se vangloriando
dizendo que no fim de ano, assim como nós estamos no mês de dezembro, próximo ao Natal, se vangloriando que a igreja pagando passagens para viajarem de cruzeiros, de aviões, sair do Brasil e ir para a Europa, ir para a América do Norte, com dinheiro da igreja, com aquele dinheiro tão difícil e muitas vezes proveniente do dízimo. E o dízimo não é para essa finalidade, mas o dízimo é para suprir as necessidades dos irmãos da igreja, não é para pagar a conta da igreja, segundo a palavra do Senhor. E essa última patente, a primeira chama-se governo, a segunda, ser exemplo, e a terceira é trabalho, muito trabalho. A Bíblia nos dá algumas recomendações e um dos maiores exemplos, para que os irmãos tenham uma noção, o maior missionário do Novo Testamento, o apóstolo São Paulo, diz a Bíblia, a palavra de Deus, e se nós observarmos direito, no livro de Atos dos Apóstolos, que o próprio apóstolo São Paulo, no capítulo 18, isso é a palavra de Deus, isso é a Bíblia. Isso não é assunto do pastor Ronaldo Pereira. Diz aqui, Atos capítulo 18. E depois disto, versículo 1. Partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Agora o versículo 3, olha que maravilha. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Está registrado aqui na palavra de Deus. E trabalhavam. Quantos que já não querem trabalhar? Vivem da gordura e da exploração das ovelhas. A Bíblia está se referindo a cães gulosos. E no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, vejam vocês, senhoras e senhores, se referindo, ficarão de fora os cães, e os feiticeiros e assim por diante. Quantos exploradores da fé, quantos que utilizam de subterfúgios da própria palavra do Senhor para se buscarem o seu bel prazer. Você que é pastor, você que exerce liderança e está lesando, roubando a igreja do Senhor, sabe de uma coisa? Deus não tem memória curta. Deus pesará contra você no juízo final. Deus vai requerer de você tudo aquilo que veio à tua mão. A Bíblia chega a nos falar, está lá no livro de Tiago, os mestres terão duro juízo. Será que isso não pesa a sua consciência, você que exerce o pastorado? Seja fiel no pouco. Sobre o muito o Senhor promete te colocar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos, o tema desta mensagem, pastores ladrões, pastores que roubam, gananciosos, mas o sumo pastor, que é Cristo, que é o maior de todos os pastores, naquele grande dia, ele há de julgar. Portanto, meus amados e diletos irmãos, vivemos tempos difíceis, vivemos uma sociedade no contexto geral extremamente corrompida. Hoje há uma cultura do mundo junto com a igreja, mas você que está almejando o céu dos céus, você que está almejando vida eterna com Deus, vida eterna com Cristo, morar com o Senhor no porvir, seja fiel. A Bíblia diz, seja fiel e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor.
Portanto, esses pastores que não governam bem a sua casa, que não são exemplo, dando um péssimo mau testemunho, pastores que não agem com imparcialidade, pastores com grupinhos, principalmente em convenções, principalmente com siglas partidárias. Irmãos, vivemos um contexto de tanto lixo pecaminoso, o tapete já não suporta mais de tanto lixo escondido. A Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. A Bíblia também nos fala que os olhos do Senhor estão percorrendo os quatro cantos da terra. Olha, irmãos, sabe por que muitos pastores se enveredaram por esse caminho? A coisa mais valiosa depois da fé na vida do crente chama-se temor. Porque a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Perdeu o temor, perdeu tudo! Lute para que você não perca o temor. Lute com todas as suas forças para que você seja um crente com temor no Senhor. Com temor no Senhor, você será um crente sábio. E vigia contra esses pastores gananciosos, contra esses pastores ladrões. Deus vos abençoe. E numa outra oportunidade, estaremos trazendo uma outra mensagem para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você que queira aceder e estudar teologia, anote aí, pastorronaldopereira@hotmail.com, pastorronaldopereira@hotmail.com. Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe o ministério do Senhor Jesus na sua vida. Você que é pastor fiel, você que é um pastor zeloso, você que é um pastor que ama a sua família, que protege a sua família, um pastor que trabalha, que levanta de madrugada para trabalhar, para dar o sustento do pão para a sua família. Vale a pena ser fiel. Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor. Eu sou o pastor Ronaldo Pereira, aqui de Lisboa, capital de Portugal. Até uma próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus.